Vamos lá, queridos. Gênesis, capítulo 49, os versículos 9 e 10. É um texto muito tremendo, onde Jacó ali abençoa os seus filhos. Eu já abro um parênteses aqui para os pais. A importância da bênção dos pais para os filhos. Você tem abençoado seu filho? Tem colocado a mão lá sobre a cabeça dele? Tem abençoado já o ventre para as gerações que virão? Gente, a bênção, essa bênção que a gente já aprende na Bíblia é algo tão importante. Às vezes nós, cristãos, negligenciamos isso. A gente acha, Bel, né, às vezes que a nossa casa já é abençoada. A gente já tem a bênção do Senhor. Mas uma bênção de um pai que abençoa o filho, de uma mãe que vai lá no quarto, abençoa o filho, já vai abençoando a nora que vai, né? Talvez seja uma criança, mas você já vai dizendo, não, eu vou ter uma nora abençoada, eu não vou ser uma sogra atribulada, eu vou ter uma nora abençoada. Já vai se abençoando também. Então esse capítulo 49, você vai vendo Jacó abençoar cada filho, né? E a gente vai ler os versículos 9 e 10. Eu peço, por favor, para você ler o 10, eu vou ler o 9, para a gente caminhar juntos aqui na palavra. E o tema, né, esse ano, nós temos como tema o rugir do leão. E hoje nós vamos falar sobre o rugir do leão nas famílias. Quem recebe o leão rugindo dentro da sua casa? O leão da tribo de Judá, não é? Então, Gênesis 49, o versículo 9 diz... Ali você vai ver cada versículo, Jacó abençoando um filho, e agora ele vai abençoar Judá. E diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? A igreja no 10. Glória a Deus, glória a Deus. Nós sabemos que um dos nomes atribuídos ao nosso Deus, né, quando a gente fala da força, do poder desse Deus, é o leão da tribo de Judá. Leão porque simboliza força, poder, domínio de uma região, né? Eu estava lendo aqui sobre o que acontece quando um leão ruge. Preste atenção, coisa tremenda. Coisa tremenda que não quer abrir aqui também, peraí. Acho que é que minha mão está úmida. Peraí. Minha mão está úmida, não estou conseguindo colocar o... Glória. Obrigada, amore. Olha isso. Quando o leão ruge, ele está mostrando presença e marcando aquela região. O rugido serve como um aviso para que os outros animais saibam que aquele espaço já está ocupado e que eles devem se manter afastados. Você toma posse que o leão da tribo de Judá vai rugir dentro da sua casa, marcando que a sua casa já tem dono. Pode ir saindo daqui. A minha casa, a minha família tem dono. Não tem para você aqui dentro, inimigo. O leão da tribo de Judá, é ele quem manda aqui na minha casa. Então, no final, profeticamente, você vai declarar isso. Pode entrar, Senhor. Pode colocar as coisas num lugar. Porque o rugido também vem para arrumar a casa, né? Para colocar as coisas num lugar. Então, ali você vê Jacó abençoando seus filhos. Logo depois ele morre. Mas ele vai, como que organizando, né? E assim Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele faz. Tem gente que fala, aceitei a Jesus, agora bagunçou tudo. Ué, a mulher veio para a igreja, eu estava lá servindo o inimigo, e agora eu que venho, cadê a mulher? Mas ela está voltando para a glória de Deus.
Ela tá voltando. Aí ele faz uns puxãozinhos de orelha, mas tá bom, a gente, né? Quem ama, corrige. Mas o importante é que o Senhor, Ele completa a obra que Ele começa. Não tem obra que Ele comece que fique pela metade. O homem que faz isso, nosso Deus não. Ele coloca tudo no lugar. Então, Apocalipse 5:5, ele fala, né, sobre o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Toda hora agora que eu aprendi a olhar para lá, né? Apocalipse 5:5. Venderam, né? Olha aí. Lê aí, igreja. 1, 2, 3, vai. Aleluia. Mais uma referência, né? Sobre o leão da tribo de Judá. E eu não sei se você está recém-chegado a Betel e você às vezes ouve falar que quem tem uma visão aberta, quem tem o dom de ver, né, o mundo espiritual, já viu um grande leão aqui no altar, já viu um leão aí pela igreja. Então, a gente vê que só é o Eterno confirmando, né, que não é loucura humana, que não é, que realmente o leão da tribo de Judá, ele está no nosso meio. E aí quem tem visão espiritual já conseguiu ver isso aqui. Eu tenho pedido ao Senhor, porque uma vez a gente estava em São Paulo, na casa de um amigo nossos, e a esposa começou a chorar, e falou: eu preciso falar algo com vocês. O que foi? Ai, tem um leão andando com vocês, eu vi um grande leão com vocês. E aqui na igreja várias pessoas já viram quando a gente está pregando o leão aqui, autorizando a palavra, estando aqui conosco, é algo muito tremendo. E eu tenho pedido ao Senhor, então se você já tem ouvido isso, não se espante, só peça: Senhor, eu também quero ver. Como diz o apóstolo William, ele sempre falou isso, né? O que for de Deus eu quero. O que não é de Deus eu não quero não. Mas o que for de Deus eu quero. Então, o leão, ele não vai aparecer aqui na igreja ou na nossa casa por acaso, sem propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Ele não vai vir aqui só para a gente, tem um leão na igreja. Não. É a presença do Todo-Poderoso sendo confirmada nesse lugar. E marcando o território, dizendo que o território é dele, a igreja é dele, a noiva é dele, nossas vidas são dele. Então tem um propósito porque ele aparece, não é? E nós nesse ano, a gente sabe que a gente tem falado sobre que o leão vai rugir e temos tido palavras sobre isso. E hoje nós vamos profeticamente trazer essa presença tremenda do leão para dentro das nossas casas, no nome de Jesus. E fique sabendo que quando o leão ruge é para colocar ordem, para colocar as coisas no lugar, é para estabelecer a vontade dele, é para o nome dele ser exaltado dentro daquela casa, naquele lugar. Você toma posse, você quer realmente isso? Pastora, mesmo que algumas coisas, eu vou ver algumas coisas meio agitadas, porque a voz do leão não é uma voz comum, é uma voz que estremece, que vai estremecer minha casa, mas eu estou pronta para isso. Eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar quando isso acontecer. Eu quero estar ligada. Eu pedi, agora as coisas estão começando a acontecer e eu estou reclamando? Não, eu vou glorificar o nome do Senhor, porque Ele está colocando as coisas no lugar. Então Ele quer rugir nas nossas famílias, na nossa casa. A Juliana falou algo muito tremendo aqui, e a Bíblia fala isso, né? Se eu não cuido bem da minha casa, eu não posso administrar as coisas do Senhor. Então tem que começar na nossa casa. O alinhamento, ele precisa começar na nossa casa. Não adianta a gente aqui querer ter uma igreja alinhada, quando na verdade, claro, a igreja precisa estar alinhada, está alinhada. E a nossa casa está alinhada? A gente viu muito isso aqui, né? Que a pandemia fez isso, colocou a gente dentro de casa para nos alinhar.
Então, hoje nós temos, para a glória de Deus, uma igreja alinhada. Mas também sabemos que precisamos estar com a nossa casa alinhada, no nome de Jesus. Então, o leão da tribo de Judá quer rugir nas famílias, e porque ainda tem muitos dispersos. Tem muita gente ainda dentro da nossa casa necessitando de uma palavra de socorro. E Jesus quer usar a mim e a você para ser esse instrumento de poder, para que as pessoas reconheçam que há um Deus tremendo sobre as nossas vidas, para que aqueles que moram conosco vejam que há uma diferença, como diz a Bíblia, daquele que serve ao Senhor para aquele que não serve. Essa semana nas células nós falamos sobre testemunhos, nós demos testemunhos, e o nosso testemunho, a dinâmica da minha célula foi você colocar a palavra, fazer uma mímica da palavra. E qual era a conclusão disso? Que a palavra, ela precisa estar em mim, mas em atitude também. A palavra está aqui, mas quando eu fizer a mímica, você vai entender a palavra, porque a minha vida expressa a palavra, né? Então, assim deve ser na nossa vida. A gente deve ter atitude de crente, na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, quando pisam no nosso pé. A gente não vai ser hipócrita, gente. Está doendo, se aborreceu, né? O próprio Jesus, ele disse, né? Irai-vos e não pequeis. A gente não está aqui para mostrar para você um falso evangelho. Pelo contrário, a gente se irrita também. Dói na gente também. Agora, como que a gente reage a essas coisas? Com xingamento? Não mais. Querendo bater também? Não mais. Pode até vir a vontade de ser, oh meu Deus, não sou mais esse homem, não sou mais essa mulher, sou uma nova criatura, isso não me pertence mais, não é? Então é na atitude. Então, o som do rugido do leão tem que ser ouvido por todos da casa, pois o Senhor não desiste de ninguém. Esse som estremecedor, esse som de que coloca as coisas no lugar, será ouvido por nós e será ouvido pelos da nossa casa. Os ouvidos estarão sensíveis àquilo que o leão da tribo de Judá quer fazer, porque ele quer alcançar a todos. A vontade do Pai é que toda a nossa casa seja salva por ele. Mas vamos entender um pouco mais sobre o rugir do leão. Vamos falar primeiro sobre a força desse rugido. É importante ressaltar que a força do rugido do leão estremece o ambiente. E nós temos contemplado esse rugido, pois famílias têm se rendido aos pés do Senhor. Nós temos vivido em Betel isso. Quando eu olho para você, Vitor, eu jamais vou esquecer da história, que você não chegava nem até aqui. Esses crentes, você queria distância deles. Não era assim? E aí o Senhor faz a obra, está aqui o intercessor, um pula-pula da casa do Senhor. A gente tem visto as maravilhas que o Senhor tem feito nesse lugar. Ele tem transformado verdadeiramente os lares, as casas, as famílias. Mas também é necessário um posicionamento nosso. Ô Vitor, não deixa de pular não, tá? A gente brinca assim, mas é porque é o poder de Deus na tua vida, tá? Só se Deus mudar, né? Se Ele mudar é com Ele, mas enquanto isso, britadeira de Jeová. Não dá, né? E no casamento dele, apóstolo, e se na hora o poder de Deus vier, eu não conseguir segurar? Vitor, tu vai conseguir segurar, Vitor. Deixa essa britadeira lá para o... Então, muitos têm se permitido, e muito mais o Senhor vai fazer aqui. Você irá declarar em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluias! Você que espera que o seu esposo caminhe lado a lado com você, no silêncio, na sabedoria. Sabe uma coisa, quando eu não era crente, que me ganhou? Culto de gratidão. O amorzinho, qual a mulher que não fala amorzinho, o cara se derrete, né? Aproveita o momento, amorzinho. E você também para sua esposa: ô meu amor, nosso aniversário de casamento, vamos chamar alguns irmãos da igreja para a gente dar um culto de gratidão?
Aí nesses cultos de gratidão, alguém que como eu, quando não era crente, ficava assim olhando para os crentes. Rapaz, esse povo só vive com esse sorriso no rosto. A fulano, eu sei que passa uma luta tremenda, mas tá sorrindo. E isso me incomodava, né? Eu lá com meu bolsinho cheio, com meu carro, e era uma tristeza que só Jesus na minha vida. Deus, que esse povo só tem uma alegria? Conheci o apóstolo passando uma luta terrível, o pai tinha ido embora de casa, faltava as coisas em casa. O varão só. A alegria do Senhor é minha força. Jesus é bom. Gente, que coisa. Assim vai acontecer com o teu esposo, assim vai acontecer com o teu filho, assim vai acontecer com a tua filha, com a tua mãe, com o teu pai. Rapaz, tem um negócio diferente nesses crentes. Eu vou lá em Betel ver o que está acontecendo lá, que eu também quero que esse leão ruja na minha vida também. Quantos creem nisso? Tem que ter fé para crer. Aleluias. O que a gente está vivendo ainda é gota. A gente vai ouvir muito testemunho, como a Fran falou aqui. Hoje eu vou para a igreja com você. Não sei porquê, mas prepara minha roupa aí, que hoje me deu vontade de ir contigo. Aí tem gente dizendo assim, não, do jeito que eu estou mesmo, quero ir assim mesmo. Disseram que é do jeito que está e estou indo. Chega aqui, pô! O Senhor liberta, o Senhor salva. Então, o leão ruge para se comunicar. O leão ruge para comunicar algo. Então, quando ele ruge aqui, quando ele ruge na nossa casa, não é um rugido só por um grito, não, é porque ele quer comunicar algo. E dentro da sua casa, ele vai comunicar libertação, salvação, restauração. No nome de Jesus, nós cremos nesse rugido nas famílias para trazer a voz do Eterno como verdade nas famílias. Que a voz do leão da tribo de Judá cale as outras vozes. Que a voz do leão da tribo de Judá cale a voz daquele que quer se parecer com o leão da tribo de Judá. Muitas vezes está tendo uma voz lá dentro da sua casa, mas não é a voz que deve ecoar. Está ecoando outra voz. E o leão da tribo de Judá, quando ele rugir, e vai ser hoje, enquanto eu estiver pregando, que o Senhor já comece essa obra, para a glória do nome dEle, rugindo naquele lugar, trazendo ouvidos sensíveis à voz do Eterno, dizendo, mulher, homem, eu não sei, enquanto você estava na igreja, eu estou ouvindo algo, parece um som do céu, uma voz diferente, alguém me chamando. Eu creio nisso. Esse rugido nos fará desfrutar das bênçãos do Senhor. Nesse capítulo 49 de Gênesis, como eu disse, ali, Jacó está meio não, né? Ele está designando para cada filho ali o futuro. Que no decorrer da história, cada filho representou uma tribo de Israel, né? Então cada bênção ali foi projetada de forma simbólica, pois cada tribo desempenharia o seu papel, no qual tornaria um ponto de partida para compreendermos a missão pela qual nós fomos escolhidos por Deus para fazermos a diferença nessa geração, como os filhos de Jacó fizeram. O que eu quero dizer com isso? Que a sua vida, ela tem um propósito. Jacó ali estava dando um destino. Jacó ali estava dizendo, olha, você tem esse propósito. Ah, jovem, homem e mulher que está aqui, você tem um propósito em Deus. Sua vida não é por acaso. Você não está nessa família por acaso. Você não veio da família anterior por acaso. Há um propósito na sua vida. Entenda qual é o propósito. E a gente entende qual é o propósito tendo intimidade com o Pai. A gente entende qual é o nosso propósito lendo a palavra dEle. Que coisa tremenda, agora todo dia você recebe uma devocional. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Ela entra e ela penetra para tirar o que não presta, para acrescentar o que presta. Então, se você tomar posse disso, nos seus devocionais,
Talvez você até não tenha tempo naquele dia de ler aquele texto todo, mas o que você leu, você vai guardar no teu coração e é o que vai te ajudar a romper, a vencer os desafios, né? Então ali, quando tem essa bênção de Jacó aos filhos, estabelecendo o propósito que cada um tem. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, olha: portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes a gente pensa que a oração, o jejum, não está surtindo efeito nenhum. Não está agora, mas tem um tempo certo. Não está, no momento você não está vendo nada, mas você sabe lá no travesseirinho dele, quando ele deita, que o Senhor não está lá, ó. Fica atento. Está assim. Nosso trabalho, nosso esforço, o jejum, a oração, não é em vão. São sementes plantadas no reino de Deus para aquele propósito a qual a gente está fazendo. Só que vai dar fruto no tempo do Senhor. No tempo do Senhor, nós veremos nossa família toda rendida aos pés do Senhor. Toda. Quantos filhos aqui creem, veem já os pais pela fé, andando lado a lado com você? Pastora, todo final de semana uma bebedeira. Tem problema não, comigo também foi assim. Olha eu aqui, olha quantos aqui. Pastora, acho que meu pai não tem jeito não. Quem falou para você? Não há impossíveis para Deus. Ó, dedinho que vai continuar levantado, crendo que o pai e a mãe vai estar aqui. Olha isso. Ó, glória. Aleluias. É isso. Veremos nossa família rendida ao Senhor como os filhos de Jacó. Os planos do Eterno serão estabelecidos na vida dos nossos filhos, que entenderão que suas vidas têm propósito. Como os filhos de Jacó, cada um viverá o seu chamado. Cada um viverá o seu chamado. Cada um tem o porquê, o propósito. Não está ao léu, não está jogado, não está perdido. Tem algo para você fazer aqui. Aliás, gente, mais uma vez a gente está enfrentando um grande desafio com o Ministério Infantil. O Ministério Infantil é um dos ministérios que mais sofre isso. Não é só em Betel, é toda a igreja assim. Toda a igreja assim. Então, jovem, mulher, se você sente chamado para o Ministério Infantil, nos procura. Nossas crianças não são o futuro, não. É hoje. Hoje uma criança, quando vai lá para a salinha, lá para o espaço infantil, que ouve a palavra, elas já chegam em casa com aquela palavra no coração e vai dar fruto. E a gente está de novo, infelizmente, aí precisando de mais pessoas para o Ministério Infantil. E se isso arde no seu coração, no nome de Jesus, nos procura. Permanecendo nos propósitos do Senhor. É importante nós permanecermos nos propósitos do Senhor para que possamos desfrutar dos seus benefícios, dos seus milagres. Jacó passou por grandes desafios em sua jornada. Jacó, de enganador, ele agora passou a ser enganado. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, Deus mudou a história de Jacó. E Deus quer mudar a história de vidas aqui hoje. Deus quer mudar essa mente que você acha, pastor, eu já não aguento mais essa realidade que eu vivo dentro da minha casa. O Senhor quer gerar fé no seu coração, para que quando você chegar em casa, você olhe agora por um outro prisma, que você olhe agora por uma nova ótica, que você olhe agora dizendo, não, eu tenho uma parcela aqui de contribuição, para que a obra do Senhor se estabeleça dentro da minha casa, na minha família. Deus já havia projetado um plano para a família de Jacó, e o mesmo acontece conosco. Deus também tem um plano para as nossas famílias. Precisamos crer e continuar exercendo tudo que estamos aprendendo na palavra do Senhor, colocando em prática os comandos que recebemos do altar. É como foi falado que cada vez que você vem é uma construção do Eterno. Quando você deixa de receber uma parte, uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa,
está faltando algo. Está faltando algo. Deseje, como salmista, estar nos átrios do Senhor, estar na casa do Senhor, aprender mais da palavra. No nome de Jesus. O rugir do leão estabelecerá em nossa família um legado de fé. Quando entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele faz de tudo para que possamos viver intensamente o que Ele projetou para nós. Jacó passou por provações ao longo da sua vida, mas no final, Ele reúne os filhos para transmitir as bênçãos e as revelações que Deus liberou. É desse modo que o Senhor faz com as nossas vidas. Ele quer que deixemos legados de fé, legados de atitude de mulheres e homens de Deus. Nós somos observados. Nossos filhos nos observam. Como é que os meus pais reagem nos dias maus? Como é que os meus pais reagem quando a bênção chega? Porque tem gente que se desvia também quando a bênção chega. E a gente está sendo observado. A gente está deixando um legado. Os filhos estão olhando. Eles servem nos dias bons e nos dias maus. Eles não abandonam o Senhor nos dias bons, também nos dias maus não abandonam o Senhor. Estamos sendo observados. Vamos deixar legado. O leão da tribo de Judá quer rugir nas nossas famílias. Ele quer rugir na sua família. Não desista da sua família. Não desista do seu filho de orar por ele. Não desista de orar pelo teu esposo. Não desista de orar pela tua esposa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Ele olha para você, Ele ainda encontra fé de que a tua casa será transformada por Ele. Ou você já desistiu? Não desista, se levante hoje, crendo que o leão irá rugir dentro da sua casa. Cada tribo tinha uma função individual, porém todos dependiam de todos, ou seja, era uma nação harmoniosa que se completava. Nenhuma tribo era autossuficiente ou individualista. Todos trabalhavam para o bem comum da nação. Se tem algo que eu quero ser boca profética para a tua casa e para a minha casa, é que a nossa casa será unida. Não é só se reunir, é ser unida. Unida, irmãos que se amam, irmãos que profetizam a bênção um para o outro. Quantas vezes você orou pelo teu irmão? E meu irmão está atribulado. Você já orou pelo teu irmão? Ih, minha irmã está nas noitadas. Você já orou por essa irmã? Ou a gente só reclama? A gente não ora? Eu não cesso de orar pelos meus irmãos que ainda não estão na presença do Senhor. E eu creio que o Senhor vai me dar o privilégio de vê-los na presença do Senhor. Então, todas as tribos, elas faziam em concordância. Que as nossas casas haja concordância, haja unidade, haja companheirismo. A gente sabe que é até normal essa briguinha de irmão, né? Às vezes ali um futucar o outro, mas orar. Você tem orado? Você até belisca o irmão, dá um tapa na cabeça, chama de cabeçudo. Mas você tem orado por ele? O Senhor ouve dos teus lábios que você deseja esse irmão, essa irmã, esse pai, essa mãe liberta. Sai da sua boca isso. Nossos filhos não podem ser individualistas, egoístas, mas um trabalho em equipe. Saber que se a casa vai mal, todos vão mal. Mas se um da casa está bem, todos vão bem. Unidade. Um bem comum. Um sendo instrumento para gerar bênção para o outro. E prosseguir com um legado de fé. Que possamos sempre recorrer ao Senhor. Na palavra. Nos lembrando todos os dias que dependemos dEle. Assim como Deus liberou bênção sobre a família de Jacó. Que nós também venhamos buscar nele a bênção sobre as nossas casas. Que nós possamos entrar no secreto e colocar cada um da nossa casa no altar do Senhor.
Que o Senhor ouça o nosso secreto, as petições sobre a nossa família. Que Ele ouça dos nossos lábios isso. Pedindo famílias transformadas, pais transformados, filhos transformados. O louvor aqui. Qual a necessidade espiritual ou material que você quer apresentar da sua família para o Senhor? Quem é que está afastado lá na sua casa? Quem você tem clamado para que venha aos pés do Senhor? Quem você sabe que precisa de libertação? Quem você hoje quer vir ao altar aqui e pedir, Senhor, que o leão da tribo de Judá ruja aos ouvidos do meu esposo, ruja aos ouvidos da minha esposa, ruja aos ouvidos dos meus filhos. Eu não aceito ninguém de fora. Eu vivi Pentecoste aqui, eu quero minha família aqui, vivendo toda essa maravilha comigo. Nós vamos louvar ao Senhor, mas quem vai ter a atitude de pedir pelos seus é você. Vem clamar pelo teu pai, vem clamar pela tua mãe, vem clamar pelos teus irmãos, pelos filhos, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. E o altar está aqui, e eu sou a primeira a clamar que esse leão ruja sobre os meus. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.